Vamos então passar ao debate da tarde. Hoje é o Dia Nacional do Estudante, então faz sentido nós termos um debate cujo tema é Educação 4.0. Portanto, vamos chamar em primeiro lugar o moderador deste debate, o radialista da Rádio Nova, Sérgio Sousa. O professor emérito da Universidade do Porto, o professor Raul Vidal. Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo. A personalidade merecedora da distinção de mérito do final do segundo e terceiro ciclo do Externato de Vila Miá, José Pedro Nunes. E também representante dos estudantes do Conselho Geral. Em quinto lugar, representante da Direção-Geral da Educação, João Carlos Sousa. E o diretor executivo da SONAI-IM, Carlos Alberto Silva. Olá, boa tarde. Bom dia de estudante, antes de mais. Vamos discutir então a Educação 4.0. Fala-se, claro, da educação para a quarta revolução industrial e às vezes parece que Portugal saltou ali 2 ou 3 revoluções assim em 10 anos ou coisa assim. Saltamos diretamente da máquina a vapor para a internet das coisas. E vamos tentar perceber se a educação tem acompanhado esta evolução e que educação vai ser precisa, para quem, porque se calhar não vai ser só nas universidades e para jovens para adolescentes e jovens de 20 e poucos anos, e vamos tentar perceber se no futuro a nossa educação vai ter que competir com a educação de pessoas de outras faculdades, de outros países, ou se vamos ter que competir com máquinas para fugirmos ao que a revista The Economist chamou de obsolescência humana. Vamos então tentar perceber isso. E vou começar, obviamente, por quem não queria ser o primeiro a ser questionado, o professor Raul Vidal, que foi, mais que testemunha, foi participante ativo, formou-se em 72, ou seja, foi uma testemunha bem colocada para acompanhar a evolução de educação e de toda esta revolução tecnológica que foi acontecendo ao longo dos últimos 40 anos. O que é que aconteceu na educação em Portugal e também um pouco por todo o mundo que foi também acompanhando e passou, nomeadamente, por Manchester? O que é que foi acontecendo? Foi-se apenas acrescentando novas engenharias, novos cursos em cima dos já existentes, ou houve mudanças nos sistemas de educação, na forma de educar? Muito bem. Conseguem-me ouvir? Estão a ouvir? Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeram. E deixem-me, antes de responder, peço desculpa. Faz favor. Felicitar a organização. Eu tenho participado em vários eventos organizados pelos nossos estudantes e não só. E apraz-me registaram sábado à tarde esta juventude aqui toda presente. Também está a chover. É mais fácil. Não. Mesmo com bom tempo. Eles vêm para aqui. E isto é o que a gente precisa. A educação 4.0 passa também pela gente que quer aprender mais, que tem espírito de curiosidade e que está disposta a ouvir. Respondendo à sua questão... Eu Filipe, que aproximo mais um pouco, talvez. Eu diria que do que tenho assistido e vou assistindo, há coisas que me preocupam. Mas há avanços muito significativos. E agora peço desculpa ali ao meu amigo do Ministério da Educação. Eu acho que este país até tem funcionado bem. Eu já tive esta conversa com alguns ministros, de quem sou particularmente amigo, agora já não são ministros. Ainda há 8 dias eu estava a bater no atual Ministro da Ciência, em Lisboa, na Ordem dos Engenheiros. Eu gosto de ir a Lisboa vencer o adversário. Jogo melhor fora de casa. Tem havido avanços significativos. Eu acho que na educação os
currículos têm melhorado, os professores têm feito esforços significativos e acho que o que tem atrapalhado muitas vezes são os ministérios, que se estivessem quietos, não faziam asneiras, não faziam tantos disparates e se calhar o país tinha funcionado melhor. Eu acho que isto também é uma tática ali para o Carlos da indústria, que infelizmente na área industrial, eu estou a falar na engenharia e daquilo que conheço, desculpem, eu vou usar o português do Norte, ainda há muita gente a mamar à custa do Estado e a sociedade civil não se organizou. A sociedade civil não se organizou. Porque se calhar já tínhamos uma melhor sociedade se nós não estivéssemos tanto à espera de ir mamar à custa do Estado por tudo e por nada. Eu tive muito acesso a essas coisas, não antes do 25 de Abril, mas provavelmente depois do meu regresso de Inglaterra, já era depois do 25 de Abril, em que assisti que nós no Norte somos um bocado minifundiários, não latifundiários como no Sul, cooperamos muito pouco uns com os outros. Lá para o Sul eles organizam-se melhor e organizam os programas para depois os ganharem. Nós aqui estamos sempre há problemas típicos portugueses, onde eu espero que a educação 4.0 resolva, é que nós somos um povo de mente muito pequenina. Somos muito invejosos, pensamos muito pouco, pensamos a curto prazo. Nós temos das melhores coisas do mundo. Eu tenho experiência pessoal, devido aos meus familiares, de que mandaram 700 pessoas, que nem a quarta classe tinha, estou a falar de há 50, 60 anos, que foram sem a quarta classe para a França, para a Alemanha, para a cultura da beterraba, por exemplo. Eu tinha amigos que me diziam, vossos trabalhadores são impecáveis. Agora, quando estou na área das engenharias e de outras áreas, nós somos iguais aos melhores. Não temos boas chefias. Portanto, eu espero que a juventude que está aqui e outra que está noutros eventos e que tenha cada vez mais curiosidade, que consiga pôr um país diferente. Nós temos todo o potencial. Basta que os políticos façam menos coisas. Se fizerem menos coisas, fazem menos asneiras, atrapalham menos. Em relação àquilo que me diz, as tecnologias, eu tenho para aqui um rol de muitas coisas, depende para que lado é que isto vai cair. Houve muitas evoluções. Acho que nós ainda não soubemos tirar partido das potencialidades que o avanço tecnológico nos deram. Tem havido inexplicáveis avanços na área da saúde, em todos os campos da vida humana e não só, mas na educação nós ainda não formamos uma educação mais ampla que comece por vários princípios básicos, nos ensinar a gerir tempo, a pensar, a gostar das artes, da música, contra o espírito paroquial de paróquia. Temos que misturar as áreas todas, obrigar-nos a fazer projetos multidisciplinares. E aqui, se o sistema não deixa, alguém tem que partir as paredes. Eu ouço muito falar, ainda na quinta-feira, no dia da universidade, vi o meu reitor falar na universidade sem paredes. É tudo muito bonito na retórica. Na prática, são poucos os praticantes da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. E a multidisciplinaridade, no meu entender, na minha experiência, e que sou praticante, como alguns dirigentes que está aqui, e alguns que estão deste lado sabem, não se ensina, pratica-se, implementa-se e avalia-se. E eu para já ficava por aqui. E ficava muito bem. João Pedro, José Pedro, desculpa. Tu sentes, em que versão da educação é que te sentes agora na faculdade? Já no 4.0? Ainda estás no 1.0? Em que faculdade é que te sentes? Muito boa tarde. Em primeiro, deixe-me só apenas cumprimentar a mesa, dizer que é um orgulho e um privilégio estar sentado ao lado destas pessoas com tão renome na nossa sociedade. Agradecer também o convite ao Rui Vilares, mas estendido a toda a organização do INEI, pelo convite que me foi feito.
Queria também cumprimentar e, claro, de uma forma mais calorosa os participantes hoje aqui neste debate. É exatamente deste tipo de pessoas, deste tipo de estudantes que nós pretendemos hoje em dia. Se nós queremos alguma evolução, os estudantes têm que ser, ou têm que dizer presente a essa evolução. Por isso, um forte abraço a todos vós que estão aqui hoje disponíveis a ouvir-nos. Também destacar que hoje, como já foi apresentado hoje pelo Luís Gomes, que hoje nós celebramos o Dia do Estudante. E não vejo forma mais carinhosa ou melhor de nós celebrarmos este dia que discutir o futuro da educação. O futuro da educação, porque o futuro da educação, se nós queremos uma educação 4.0 e se queremos discutir, também estamos a discutir o futuro do estudante e o futuro do cidadão em Portugal. Por isso, também congratular a organização por esta temática neste evento. Relativamente à pergunta, eu penso que nos dias de hoje essa diferença também está muito pasmada nas diferentes formas de forma científica de se estudar. Claro que um estudante de engenharia tem uma perspectiva completamente diferente de um estudante de belas artes, de um estudante de arquitetura, do que poderá ser o futuro e qual o ensino. Se está no 2.0, 3.0 ou 4.0, diferencia também muito da aposta que é feita nessas áreas de ensino. Mas dizer que, como eu olho para o futuro, eu penso que nós no futuro, independentemente da área que estamos a estudar, nós vamos ser distinguidos pelas qualidades que nós temos. Não só pelo curso que tiramos, mas pelas qualidades que estão intrínsecas à nossa pessoa. E agora, passando, porque acho que é isso que a vocês todos interessa, na área da engenharia, o que vai interessar é se as empresas olham para nós e veem que nós podemos acrescentar valor a essa empresa. Só acrescentando valor a essa empresa é que nós teremos emprego e seremos recrutados para essas organizações. Quais são estas qualidades que eu acho que são fundamentais num engenheiro ou em qualquer profissão? São as competências transversais, as soft skills que nós tantas vezes falamos, que hoje em dia são tão importantes, mas só são importantes em debates. Depois vamos ao dia-a-dia e não temos essa aposta nítida dentro da nossa educação. Eu, antes talvez de ir um bocadinho ao ensino superior, gostaria de fazer, se calhar, um passo atrás para falar em duas questões. Eu penso que quando nós chegamos ao ensino superior, nós não podemos estar à espera de um estudante que chega e nunca teve a perspectiva ou nunca teve o incentivo de fazer algo mais do que estudar, do que estar apenas numa aula de português, de matemática, e esperar que no ensino superior depois essa pessoa se identifique com projetos transversais, estar envolvido em associações, estar envolvido em projetos, e isso não acontece. Se não existe essa cultura desde muito cedo, quando chegam ao secundário, já quase homens e mulheres formadas de 18 anos, também não vai acontecer. Por isso, eu penso que nós devemos olhar, se queremos uma educação no ensino superior de 4.0, temos que olhar primeiro para o segundo ciclo, para o básico e para o terceiro ciclo. Eu acredito que é desde muito cedo que nós conseguimos formar um bom cidadão, porque um bom estudante também tem que ser um bom cidadão. E nessa área, no passado foi discutido se educação física devia contar para notas, contar para média. Nós estarmos a desconsiderar educação física é um retrocesso na nossa civilização, na nossa educação. Todos nós sabemos que um profissional, seja na área que for, se não estiver bem de saúde, não conseguirá ser um bom profissional. E todos também sabemos que, já com estudos científicos aprovados, que é essencial haver uma boa rotina desportiva para que o cidadão esteja apto, esteja com saúde. Ponho outra questão também. Eu gostava que no futuro, na minha previsão e no que eu gostava da educação 4.0,
que os estudantes do segundo e terceiro ciclo, a formação cívica, que muitas vezes que não é considerada, que fosse realmente uma verdadeira aposta. Não estou a falar da formação cívica como eu tive, que servia para o diretor de turma, dar alguns recados para casa, fazer alguns reparos no comportamento da turma. Não é essa a formação cívica que eu pretendo. É uma formação cívica que explica aos estudantes desde muito cedo, por exemplo, quais são os partidos que têm uma posição na Assembleia da República, o que é que eles defendem, quais são as iniciativas que têm, qual a importância do voto, do direito ao voto, que tanta gente lutou para isso, e nós neste momento, os jovens e também as pessoas com alguma mais idade estão a não considerar. Penso que nessas disciplinas que nós podemos ter, ainda temos um grande caminho a percorrer para que realmente, quando um estudante chega ao ensino superior, consiga ser parte integrante e tenha essa motivação de ser parte integrante desta evolução que nós queremos no ensino 4.0. João Carlos, o João Carlos faz parte também da Iniciativa Nacional de Competências Digitais, ou Competência Digital, o INCOD 2030, porque um aluno que entra agora para a escola vai chegar, por exemplo, aqui à AFEUP, em 2030, que parece muito distante, mas não é. O que é que está a ser feito para que o percurso ao longo do ensino básico desse jovem seja 4.0? E o que é isso de educação 4.0? Ora, antes de mais também, obrigado Sérgio pela questão. É uma questão muito interessante. Quanto tempo é que eu tenho para responder? Até 2030. Pois não, espero terminar um pedacinho antes disso. Tenho que ir trabalhar no resto. Antes de mais, eu quero também agradecer à organização pelo simpático convite que fez ao Ministério da Educação e que depois chegou à Direção-Geral da Educação. Quero reconhecer o interesse. Eu fiz questão de vir o mais cedo possível, apanhei o primeiro alfa e assisti com muito interesse às sessões até agora. Eu sou geofísico, também trabalhei há muitos anos com os computadores muito bons. E o que acontece é que estou entusiasmado pelo entusiasmo que vejo nesta iniciativa, que é uma iniciativa bottom-up, que é uma iniciativa que vem exatamente ao encontro daquilo que está a ser posto no terreno pelo Ministério da Educação, no que diz respeito, que é responsável pelo ensino desde o pré-primário até ao 12º ano. Nesta legislatura, portanto, o ensino superior tem outro Ministério. Quero também cumprimentar aqui os meus parceiros de painel e, enfim, apresentar que é uma honra para mim e um prazer. Nem todas as honras são prazeres, mas neste caso está a ser uma honra e um prazer estar aqui convosco. O Ministério da Educação, se me tivesse feito a pergunta que fez aqui ao Zé Pedro, reparem que o Zé Pedro e eu somos os únicos que não temos fotografias atualizadas, foi de propósito, porque não, há 10 anos que deixei tirar a fotografia, se me tivessem feito a questão que colocou ao Zé Pedro, eu diria que nós ainda estávamos talvez na educação 2.0. Ou, assim, em alguns dias até seria na educação 1.0. Porque se nós tivéssemos um profissional de há 200 anos, vamos supor um médico, dois profissionais, um médico e um professor. Se nós pegássemos no médico e o colocássemos numa sala de operações atual, esse cirurgião era perfeitamente infuncional. Ou seja, ele não conseguia executar as funções porque, na realidade, tudo aquilo que estava à sua volta lhe era profundamente desconhecido. Um professor de há 200 anos, se fosse colocado em muitas salas de aula de 2018, ao fim de 5 minutos, ele começava a ensinar qualquer coisa.
Isso é algo que nos leva a pensar, não é? Portanto, certamente já se passou muita coisa. Há sítios onde se passam mais coisas do que noutros, mas na realidade ainda existe muita coisa que está na agenda para se passar e há muita coisa que nós estamos a precisar. Conforme referiram, portanto, desde 2009 que a escolaridade obrigatória é 12 anos, o que faz com que um menino que tenha entrado, ou menina que tenha entrado no primeiro ano de escolaridade, vai exatamente terminar a escolaridade obrigatória em 2030. O que é que esse jovem mulher ou jovem homem vão fazer? Bom, alguns deles certamente são como vocês. O nosso sistema educativo é um sistema educativo que está muito bem preparado, que é muito bom, que é capaz de formar jovens como vocês. Jovens que entram nas melhores universidades, que vão ter formações de primeira água e que vão ter trabalhos bem remunerados e deveriam haver muitos como vocês, que é para depois pagarem as reformas dos outros que já não estão a trabalhar. Quanto mais bem remunerados vocês forem, melhor funcionará o sistema social. Não, mas de qualquer forma vocês são jovens de sucesso. O que acontece é que, do ponto de vista do sistema educativo, nós temos uma abrangência muito grande. Temos que abranger geograficamente o país todo, temos que abranger o currículo, quando é construído, tem que abranger estes jovens, mas também tem que abranger os 14% de jovens que abandonam a escolaridade antes dela terminar e tem que abranger os quase entre 25% e 30% de jovens que conseguem cumprir a escolaridade, mas depois de várias retenções. Portanto, o sistema educativo é um sistema que tem que conjugar uma série de tensões que são muito difíceis, naturalmente, de conjugar. Porque a realidade não é com a mesma solução que nós conseguimos endereçar os desejos e as necessidades de um jovem como estes, que entram todos os anos aqui na FEUP, e o outro jovem que eventualmente até vai terminar como delinquente com 16 ou 17 anos. Portanto, têm necessidades diferentes, têm ambições diferentes e o sistema educativo está lá para todos. Ora, o Encode é supletivo relativamente a uma quantidade de coisas que estão a acontecer no sistema educativo e que eu brevemente vou referir. Nós temos imensos problemas. Portanto, a sociedade, os problemas que nós temos não são só, talvez os mais fáceis sejam aqueles de índole cognitiva. Os grandes problemas que nós temos são em termos organizacionais, são em termos geopolíticos, são em termos da forma pouco coesa como as sociedades estão a existir presentemente. Por um lado, a tecnologia traz-nos a possibilidade, há um livro fabuloso que é A Terra Plana, do Friedman, que dá-vos a hipótese, porque razão é que o vosso curso é um curso de sucesso, porque vocês aqui estão em competição com todo o mundo e vocês aqui no Porto ou em Portugal ou noutro sítio qualquer, vocês estão a trabalhar para um mercado global e não precisam de estar na China para vender aos chineses. Por outro lado, há um outro livro muito bom que é o Liquid Times, que captura os problemas que a falta de coesão nas sociedades ocidentais estão a originar. Ainda ontem, aparentemente, terá havido uma vítima portuguesa em França, exatamente por causa do facto de haver uma quantidade de jovens que são excluídos por múltiplas razões e que as nossas sociedades ocidentais, que são sociedades extremamente livres, que liberté, égalité, fraternité é o lema da República Francesa, não é?
Como é que é possível que haja tantos jovens em França que utilizem a sua liberdade para defender princípios tão contrários à própria liberdade? O que é facto é que os há, e há-os porque eles não estão incluídos. Há muitas formas de exclusão. Em Portugal também temos muitas formas de exclusão e as pessoas afirmam a sua própria exclusão. O sistema educativo tem que combater isso. E como é que nós, e nomeadamente nesta legislatura, que iniciativas é que estamos a ter? Há uma lei, que é a Lei de Bases do Sistema Educativo, que é de 1986. Ainda está em vigor. É dela que tem que surgir todo o funcionamento do sistema educativo. Já passaram uns anos, não é? Em 2009, ainda com a lei de 1986, em 2009 a aprendizagem do cidadão português passou do 9º ano para o 12º ano. E o ano passado, finalmente, surgiu um outro documento que está equiparado à Lei de Bases do Sistema Educativo e que é um documento que pensa de um ponto de vista, os engenheiros de certeza que se identificam, o ponto de vista de uma análise de produto, que é o seguinte: o documento chama-se Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Ou seja, define-se o que é que se pretende como meta para os alunos. E agora todas as disciplinas, todas as áreas curriculares estão a repensar os seus currículos no sentido de os organizarem como contributos para esse perfil. Este documento vale a pena vocês olharem. Se eu tivesse uma cópia, eu oferecia uma a cada um dos membros devia ter trazido, eu esqueci-me imensas coisas. Mas faço questão de depois de mandar um para cada um de vocês, até porque ela vem exatamente ao encontro daquilo que o professor falou ainda há pouco. O perfil define 10 áreas de competência e essas 10 áreas de competência são, eu tomei nota aqui de algumas para não me faltar a memória: informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, saber científico, técnico e tecnológico, sensibilidade estética e artística. E há um que é o saber estar no corpo. O que acontece? Há outro, o primeiro de todos, que é uma literacia da escrita e da leitura. O que acontece é que este documento é o documento que deve, como documento fundamental, é o documento que deve estar como base ao currículo de matemática e ao currículo de física e química e ao currículo de química ou do currículo de TIC também. Todos esses currículos estão a ser reorganizados no sentido de irem ao encontro destas necessidades. Ao fim e ao cabo, isto são as soft skills, são as competências não cognitivas, que são aquelas competências que, por um lado, garantem a flexibilidade, a capacidade de um profissional de gerir um futuro que vai ser incerto, que vai ser a única coisa certa do futuro, é que não vai ser igual ao presente e, eventualmente, vai repetir alguns erros do passado. Só que nós não sabemos quais é que são, portanto, daí mais um grau de incerteza. E, por outro lado, vão contribuir para aquela coesão social na qual nós temos que apostar e que fiquei muito contente por ouvir o Zé Pedro a referir. É fundamental que as práticas no ensino não superior induzam comportamentos cidadãos, porque nem todos os jovens entram na universidade e, portanto, não devemos esperar que seja só a universidade que contribua para tal. Estão já a acontecer, nós temos, em termos só de números, só para vos dizer, a educação é algo que envolve quase metade de Portugal. Nós temos 120 mil professores, que naturalmente têm também as suas agendas e que, portanto, não vão encarar uma mudança, nem todos vão ser adeptos de uma mudança, porque têm os seus desejos, as suas visões também pessoais. Temos 1.200.000 alunos e depois temos qualquer coisa como 4 milhões de pais, mães, avós e avós, etc., portanto, familiares diretos dos alunos. Todos estes
estão diretamente relacionados com a educação e trazem para a educação as suas visões, os seus desejos, as imagens de sociedade que desejam para o futuro e, no caso, por exemplo, dos pais, é muito interessante as visões que tinham da sua experiência educativa, esperando que os seus filhos tenham experiências semelhantes. E então, quando a aprendizagem da matemática, por exemplo, acontece fora da sala de aula e fora do quadro de giz, mas é assim que estás a aprender matemática. Então, e quando é que a professora ou o professor te ensina matemática? Porque no tempo dele, a matemática foi papagueada pelo professor. Funciona. A aula centrada no professor funciona e a prova disso é que, muito provavelmente, se olharem para as vossas aulas, vocês são exemplos de sucesso, eu também fui de algum sucesso e quando eu olho para as minhas aulas, no meu passado, as aulas foram essencialmente centradas no professor. Só que este modelo não funciona para cerca de 20% dos portugueses. E nós temos que ter um modelo que funcione para todos. Para terminar, os currículos estão a ser organizados. Dos 811 agrupamentos, que é as escolas que estão em grupos, dos 811 agrupamentos, 230, portanto, cerca de um terço, estão a testar, a pilotar já neste ano, no primeiro ano de escolaridade, no quinto ano de escolaridade, no 10º ano de escolaridade, estes novos currículos, que estão organizados na forma de uns documentos que se chamam aprendizagens essenciais, em que, portanto, não houve uma revisão curricular, não houve uma reforma curricular, mantêm-se os mesmos currículos, alguns deles são currículos com mais de 30 anos, precisam urgentemente ser revistos, mas não o foram. E eles foram, de certa forma, foram amputados de cerca de 25%, que são aprendizagens que não foram consideradas essenciais, para dar espaço, tempo, para que os professores possam utilizar metodologias ativas e possam desenvolver áreas curriculares partilhadas, exatamente aquilo que o professor referiu ainda há pouco, em que, suponhamos, o professor de Geografia ou de Português e de Biologia vão, a par, os 3 professores, com uma turma ou com mais turmas, desenvolver atividades de abordagem transdisciplinar e transversal em que todas as disciplinas contribuam com uma visão para o problema. Isso está a acontecer. E atenção, isto está a acontecer, eu venho aqui muito, porque é aqui no Norte que há mais escolas, é aqui no Norte que há mais jovens, o Minho é de uma dinâmica fabulosa, quase todas as semanas venho aqui ao Minho, e isso está a acontecer nas escolas ao pé de vocês. Isto está a acontecer nas escolas aqui no nosso bairro. É só uma questão, vão lá, falem com os professores, falem com os diretores, falem com os alunos, porque, nesse caso, se eu quiser agora, na outra ponta da escala, a Educação 4.0 está na escola aqui do nosso bairro. Carlos Alberto Silva, pegando no que o João Carlos disse, do produto que sai do sistema de ensino, o que é que a indústria 4.0 está compradora? Boa tarde. Está. Boa tarde a todos. Antes de mais, e antes da resposta, é um prazer estar aqui. Vim aqui reencontrar alguns professores, passados 20 anos, de coincidência, receber um e-mail a dar-nos parabéns por ter concluído o meu mestrado em 98, e, portanto, é sempre um prazer voltar aqui a esta casa. 20 anos. Eu vou-vos dar uma perspectiva muito prática do que é a nossa vivência do lado neste caso da Sonai Investment Management, mas podemos até falar de forma mais abrangente das necessidades de talento em áreas tecnológicas como o que temos aqui dentro e como o que estamos aqui a formar. Eu acho que, antes de mais, é dar os parabéns às escolas de engenharia, porque nós temos dos melhores engenheiros do mundo. E temos empresas portuguesas com talento português, apesar de imensas dificuldades que existem e que posso até elaborar um pouco sobre elas, mas é um talento que em cima de, se calhar, sendo um pouco patriótico, em cima do nosso espírito,
nos consegue posicionar e com imensas vantagens em muitas situações. E este é um aspecto. É evidente que o nosso talento, que sai das escolas, tem ainda alguns déficits, mas eu também já os cubro. A educação 4.0, falando da indústria 4.0, mas no sentido lato, não da indústria dos sensores e das fábricas, etc., mas as nossas necessidades hoje de talento nas áreas tecnológicas são cada vez maiores. E Portugal, por outro lado, é um destino também privilegiado, porque outros grupos económicos já se aperceberam, internacionais, já se aperceberam que aqui têm boas pessoas para fazer parte dos seus quadros. E, portanto, o que nós achamos é que a muito breve prazo, hoje já o sentimos, mas a muito breve prazo vamos ter falta de talento em Portugal. Eu este ano, pela primeira vez, já começamos a falar de se calhar temos que ir para a Europa de Leste, se calhar temos que atrair gente do Irão. E isto é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido, sobretudo porque, agora pegando, há bocado o professor Vidal dizia, olhando para trás, nós efetivamente, o nosso espírito não nos foi ajudando, o espírito português não nos foi ajudando. Mas a boa notícia é que a forma como nós estamos a ver hoje o que está a acontecer em Portugal é que é um momento de viragem. Estas gerações que estão aqui sentadas são pessoas que têm muito mais mundividência, o mundo também é mais pequeno, falam várias línguas, já visitaram vários países, trabalham hoje aqui, mas também podem trabalhar em Londres, ou podem trabalhar nos Estados Unidos, ou podem trabalhar onde quer que seja. E, portanto, estas pessoas também já têm um espírito empreendedor que não se via há 20 anos, seguramente quando eu saí não se via. E, portanto, hoje, na nossa atividade enquanto investidor, vemos cada vez mais pessoas com imenso talento e com vontade de criar e de fazer coisas. Agora, vai ser preciso alimentar a máquina e vai ser preciso mais matéria-prima, e estou a falar de talento, pessoas com esta formação, porque se há uma frase que eu gostava que todos estivessem aqui, é uma frase que já tem uns anos, mas é software is eating the world. E, portanto, tudo vai passar por tecnologia. A medicina vai passar por tecnologia, a administração, as decisões, os carros, vai tudo passar cada vez por mais tecnologia, as fábricas. E, portanto, a necessidade de engenheiros é cada vez maior. E temos que os produzir e, se olharmos para Portugal com a escala que tem, Portugal é um país pequeno. Nestes debates cita-se sempre Israel como um caso de um país pequeno que também consegue se ingrar. E todos nós já lemos imensas coisas sobre Israel, mas se calhar ainda não lemos o suficiente. Porque o que eles lá fazem, ainda há coisa de um mês estive lá, eles fazem, olham do ponto de vista estratégico para as exportações na área tecnológica, porque é um intangível, o conhecimento é um intangível, nós temos as boas escolas e, portanto, temos é que estimular as condições para que todo este talento que sai, e que saia cada vez mais, depois consiga exponenciar as nossas exportações. E estou aqui a falar de exportações, obviamente, de conhecimento e software, que não necessita de grandes investimentos, que não seja a educação e criar o contexto para que depois esse valor se expanda por esses mercados afora. A educação, pelo lado menos positivo, eu falo quase todos os dias com empresas estrangeiras que vêm falar para ter investimento na atividade que temos e falo também com imensas portuguesas. E é notória a diferença entre a forma como me vendem uma ideia de um americano ou até de um inglês, que às vezes nem tem grande tecnologia por trás, e a forma como um português me vende a mesma tecnologia. Portanto, essa capacidade que toca muito naquelas outras componentes para lá das tecnológicas que nós precisamos de dotar as pessoas, essa capacidade ainda não está lá, essa aprendizagem não foi feita, esse ensinamento não foi feito. E, portanto, aí sim temos também que trabalhar. Filipe Araújo, a competição hoje, mais do que entre blocos económicos, às vezes entre países, parece ser entre cidades. Qual é o papel da cidade no meio disto? É criar o
um ambiente fértil para as coisas aparecerem e que ambiente é esse? Muito obrigado, antes de mais, a todos. Eu estava agora aqui a ver uma coisa no telemóvel, que era quantos nómadas estão na cidade do Porto neste momento. Eu não sei se algum de vocês quer ser nómada. Alguém quer ser nómada? Alguém sabe o que é nómada? Pois, o problema é que nós neste momento, na cidade estão 21 e estão espalhados por muitos outros sítios neste mundo, muitos outros nómadas, que muitos deles são engenheiros informáticos, e que fazem uma coisa que eu acho que se tivesse a vossa idade, confesso que ponderaria, que era andar por Phuket, por Nova Iorque, por outros sítios, a trabalhar, a ganhar dinheiro e a viver a minha vida, mas a conhecer o mundo num conjunto de amigos, e muitos deles vêm cá ao Porto e estamos permanentemente visitados por grupos que se organizam, porque depois isto tem uma série de comunidades que se organizam e que ocupam as cidades. Isto para dar duas visões que me parecem importantes. A primeira é que o mundo está completamente diferente e que as oportunidades são imensas para todos vocês. Se calhar muito superiores às oportunidades que nós se calhar tivemos, pelo menos que estamos aqui sentados, que é mais novo, ainda tem muito para ver, mas eu confesso que se tivesse a vossa idade, ponderaria todas estas oportunidades, porque vocês têm ainda para mais as condições para estar neste mundo de uma maneira muito mais efetiva do que se calhar que outras profissões. Se bem que, devo dizer que dentro destes nómadas não são só engenheiros informáticos que cá andam muitos outros nómadas que a única coisa que fazem é tipo organizar os recursos humanos, porque as empresas precisam de recursos humanos, e muitos outros que nós, às vezes, eu não sabia disto. No outro dia que me inteirei de uma pessoa que nada tem de engenheiro informático, nada percebe de informática e é nómada. Portanto, não é assim tão segregado à função tecnológica, digamos assim. Isto para dizer uma coisa que me parece absolutamente essencial na sociedade hoje em dia, que é, e acho que eu não vou repetir o que muito já aqui foi dito, mas vou dizer um bocadinho porque é que o investimento da cidade do Porto tem sido nos últimos anos em cultura. E por isso eu vou fugir de toda a parte tecnológica que me agrada muito e que eu sou, de facto, eu venho dessa área, sou formado aqui na Faculdade de Engenharia, portanto poderia também pegar nesses temas, mas acho que é importante que nós percebamos uma coisa que é, nós para estarmos no mundo e para sermos bons engenheiros informáticos, para percebermos daquilo que estamos a falar, precisamos de ter muitas outras coisas que nos andam à nossa porta e que passam por nós e às vezes nós nem sabemos. E isso, meus senhores, é melhorarmos em termos culturais, é estarmos muito mais abertos à sociedade. E por isso é que o nosso investimento, quando as cidades hoje em dia de facto competem entre si, elas competem pela qualidade de vida, mas a qualidade de vida hoje não é só perceber se temos bons jardins, se temos boas escolas, é muito mais que isso. É todo o aspecto de desenvolvimento social que nós estamos e que fazemos o nosso percurso ao longo da vida. Estávamos ali à conversa e dava o tema que me parece absolutamente essencial. Nós precisamos de nos formarmos como seres humanos. E, portanto, isso não é feito só na escola. E, portanto, não é só a escola que nos faz, apesar que a escola tem um papel, obviamente, mas não é feito só na escola. E, portanto, nós temos, se queremos trabalhar nisto que é a educação 4.0, nós temos que ir de uma mente muito mais aberta para sermos bons cidadãos, para termos conceitos éticos que vocês vão ser postos à prova durante a vossa vida, sempre nas decisões que vão ter que tomar daqui para a frente. Portanto, eu gostava de juntar estes aspectos todos que já vimos aqui aflorando, mas de certa maneira incutir-vos um espírito que vocês vão liderar a vossa vida. Vocês é que comandam a vossa vida, não é a escola que vai comandar a vossa vida. E, portanto, aquilo que vocês quiserem transformar, se quiserem transformar a educação, vocês estão a terminar um ciclo da vossa vida, ou vão terminar a breve trecho. Mas também depois podem abordar a coisa de duas formas, é deixar de intervir e deixar que outros resolvam, ou continuar a alimentar e a fazer este feedback, digamos assim, que os engenheiros tanto gostam. Eu posso dizer que muito daquilo que é o feedback que hoje em dia a sociedade tem, provém de pessoas que continuam interessadas em fazer estas transformações societais que nós tanto precisamos. A sociedade deve contribuir para isso e deve ela própria perceber-se de que tem um papel, e acho que aí a Câmara do Porto tem tido essa noção, de que nós somos responsáveis por ter sociedades e ter cidades
que ajudem a sermos felizes. E isto passa por vários aspectos que hoje aqui já foram referidos. A pressão hoje em dia, só para terminar, a pressão hoje em dia que existe sobre o talento formado numa faculdade como a de Engenharia é tal que me permite dizer, já referimos aqui, que nós estamos com shortages de talento. Portanto, não há, formássemos nós o dobro ou o triplo das pessoas na Faculdade de Engenharia, temos tido esta conversa várias vezes, todos teriam, entre aspas, não é todos, mas os que tiverem bom aproveitamento, teriam um emprego, e posso-vos dizer que hoje em dia, a partir do Porto, podem trabalhar em qualquer empresa deste mundo e provavelmente a ganhar também bem, que eu sei que também todos ambicionamos ter boa qualidade de vida. Portanto, as vossas perspectivas daqui para a frente são muito boas, mas também serão sempre melhores a partir do momento em que vocês consigam ter competências transversais. E isso ainda nos falta. Eu ouvi o último exemplo aqui que o Carlos deu, e é absolutamente, eu estou em funções diferentes, mas é o que eu mais ouço, que é, nós quando vamos à parte comercial, ou quando vamos, e comercial, estamos a falar de técnico, atenção, um engenheiro informático pode ser comercial na mesma, é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, não é ir buscar agora a Faculdade de Economia aqui ao lado, outras faculdades. Mas quando nós estamos à procura destas competências, falta-nos, e muitas vezes temos que ir buscar talento lá fora para colmatar essas deficiências. Ora, se nós quisermos evoluir, como temos evoluído nos últimos anos, a chamar uma série de empresas, e eu ainda agora tirava a fotografia ao número de patrocinadores que vocês arranjaram, porque eu gosto de perceber que as empresas se envolvem naquilo que se passa na cidade e na região e no país. E se estamos a conseguir atrair essas empresas todas, e portanto vocês vão ter muito mais oportunidades de emprego, e isso deve-se também à vossa qualidade, e à qualidade aqui da faculdade, ao investimento que as empresas têm posto, à Direção-Geral também, há vários intervenientes no meio disto. Nós temos que também perceber que precisamos de adquirir outras competências, e aí compete-nos a todos nós fazer esse trabalho, inclusive à cidade, que tem que também estar atenta a isto, porque nós somos muitas vezes dos primeiros receptáculos, digamos assim, dessa informação vinda de quem nos analisa de fora, digamos assim. Não somos nós a analisarmos a nós próprios, que às vezes somos um bocadinho mais parcimoniosos. Raul Vidal, certeza que eles já ouviram várias vezes aquela frase vocês vão ter profissões que ainda não foram inventadas. Como é que se ensinam competências que ainda não foram inventadas? Ou as competências são sempre as mesmas, podem mudar as tarefas, o ambiente, mas as competências básicas são sempre as mesmas? Pois, eu vou começar por andar um bocadinho para trás, recordar uma conversa que tive aqui há tempos, aqui com o Filipe e com o Presidente da Câmara, quando eu dizia que mesmo a nível do ensino secundário, eu sou defensor do ensino, os fundamentos ligados à prática. E disse, nesta questão de que o Filipe agora falou, e muito bem, que é uma prática que esta autarquia, com a atual gerência, tem vindo a praticar, que é de associar à população, ao povo, as escolas secundárias tinham que ser abertas e os alunos, em vez de estarem fechados numa sala de aula e olhar para o computador, porque normalmente quando estão a olhar para o computador em ensino, estão para o computador em jogo, irem para trabalhos reais associados à sociedade. E há muita coisa que os miúdos podem fazer, nomeadamente na área social. Eu falo aqui pelos meus alunos da faculdade, mas certeza nas outras escolas que aqui estão representadas, isso acontece na mesma. Os nossos estudantes, é um orgulho que eu tenho neles, dos variados cursos, já pensava disto, nós temos tido um impacto, incluindo unidades curriculares a que eu estive associado, associados a projetos da área social. Ainda agora estamos neste momento a desenvolver projetos para a área, por exemplo, a área dos incêndios, de apoio à área dos incêndios. E com projetos concretos reais no terreno. E os nossos miúdos, se vierem mais cedo olhar para a realidade e verem coisas abstratas, vão sentir. Em termos daquilo que me perguntou, como é que nós nos preparamos para profissões, nem nós sabemos o que é que vão ser, eu acho que há 3 ou 4 coisas que não podem deixar de existir. E aqui, como diz a minha amiga diretora da Faculdade de Medicina, Amélia Ferreira, nós temos que nos convencer uma coisa. De muito básico, nós temos que desenvolver raciocínio.
E, portanto, o Ministério não se faz só por currículos e por monitorizações. Tem que acompanhar e ajudar os professores a serem bons professores, porque os professores vão mudar de perfil. Os professores, eu não consigo perceber, atenção, eu não estou em campanha eleitoral, eu estou aqui a falar em coisas que eu sinto que são reais e a que vocês devem atender. Porque alguns, se calhar, de vocês vão ter que passar pelo ensino ou equivalentes. Eu fico horrorizado quando nos tempos que correm eu vejo preocupações, debates sobre os miúdos que vão carregados de livros para as escolas, com as mochilas e não sei o quê. Ainda hoje de manhã comentava com um colega, livros para quê? E em que contexto? Se for livros de leitura, eu percebo. De estudo. O professor tem que usar as tecnologias e transportar isso, e os miúdos trazem um pequeno portátil com eles para acederem aos conteúdos. Não há necessidade de andarem carregados. É evidente que se estiver aqui há um livreiro, mata. Mas, portanto, a primeira coisa... Isto para dizer o quê? Que há 3 ou 4 coisas custo custar... Das duas uma. Eu para as empresas costumo dizer, a minha linguagem de engenheiro é que vocês querem jogar por uma linguagem futebolística, querem jogar na Liga dos Campeões ou na Distrital Regional. Se é na Liga dos Campeões, meus amigos, a matemática não é uma dificuldade, é uma ferramenta facílima de estudar. Assim vocês tenham vontade e queiram mesmo. Não arranjem desculpas. Eu normalmente a metáfora das desculpas é a rotundas. A pessoa anda na rotunda, deve sair agora ou não. Vou dar mais uma volta na rotunda. E às vezes andam ali um ano na rotunda e não saem dali. Portanto, a matemática é essencial. Leitura. Leiam muito. Diversifiquem. Outra questão essencial. Aprendam a gerir o tempo. E isto não se assiste numa cadeira. Pratica-se e a saber que aquilo que depois se consegue, melhorar o vosso desempenho, o que fazem em 4 passam a passar em 2. Mas vocês demoraram 4 horas a fazer um trabalho, isto para mim que era de 2 horas custou muito mais. Porquê é que demoraram tanto? Então, mas passaram 2. Mas atenção, se eu disser assim, o dia tem 24 horas, se o que eu faço em 12, faço em 6, não é para as 6 que sobraram ter mais trabalho. Há uma coisa que já aqui foi dito, vocês têm que zelar pela vossa qualidade de vida. Gozem a vida, façam atividades diversas, cultura, música, artes, desporto, atividade física, já aqui foi referida. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que são básicas, se vocês se querem ir para o mundo real e serem líderes. Há uma altura em que tropeçam, por incompetência. Sem que estar preparados. Eu costumo, ultimamente, eu dou aulas ao primeiro ano, já não dei este último ano, mas já estou a dar este ano, mas tenho dado, e eu costumo dizer em público, até a ministros, que eu trato muito mal os meus alunos no primeiro ano. Alguns deles estão aqui. 5 anos depois eles agradecem. Nós aqui na faculdade não praticamos, é pensar nisto, vocês também sabem, quem se formou aqui, nós não praticamos o facilitismo. Se o problema deste país, ainda não disse isto ao Ministro da Ciência, é ter tão baixo índice de graduados, não precisam de fazer cursos de capacitação. Eu apenas preciso de uma impressora, tornar em abundância umas folhas de papel e certifico este país todo, doutores, professores catrados, se quiserem, num fim de semana numa impressora. Sei se que é preciso graus, independentemente se sabem ou não sabem, isso é facílimo, não custa nada, é só tornar uma impressora a funcionar. É isso que querem? Não é isso que querem. Portanto, meus amigos, há um conjunto de coisas básicas. E depois, tem que se praticar a interdisciplinaridade e fazer coisas. Desculpem eu puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas eu tenho que dizer isto. Eu dei cabo de uma coisa que existia aqui na Universidade do Porto. Quando criei, o atual diretor da Faculdade de Engenharia, o primeiro curso de Engenharia Informática, estou aqui há alguns alunos que beneficiaram disso, não criamos opções e criamos uma coisa muito simples. Criamos uma coisa chamada cadeiras optativas e pusemos o seguinte, que mediante a autorização do diretor do curso, que foi também uma figura criada por mim nos estatutos da Faculdade de Engenharia,
que depois pagou para a Universidade do Porto. Outras escolas já foram buscar o exemplo. O aluno pode fazer como cadeira optativa, mediante a autorização do diretor de curso, qualquer cadeira do curso da FEUP ou da UP. Eu tive alunos que foram fazer cadeiras de pintura, de engenharia biomédica, de recursos humanos à FEP. Houve um caso curioso de uma aluna, que eu sei quem é, vou olhar para a cara dela, que me disse: o professor salva-me uma vida. Foi fazer uma cadeira de pintura às Belas Artes. Fez, nem imagino a dificuldade que foi para lançar a nota dela. Chegou ao pé de mim e disse-me: professor, o senhor salva-me uma vida. Só ia dizer porquê. Professor, eu descobri que a minha vocação é mesmo para a pintura. E foi para a Faculdade de Belas Artes. E mudou de curso. Mas foi por uma decisão putativa. E, portanto, eu já desafiei, eu já fui membro do Conselho Geral, já desafiei o reitor, os diretores de escolas, quando estive no Conselho Geral, a fazermos um Erasmus dentro da Universidade do Porto. Eu conheço muito mal algumas coisas na Faculdade de Engenharia. Eu sou professor aqui há muitos anos. Não é? Nós não sabemos as competências que temos na nossa escola. Nós, aquilo que eu falei há bocadinho, somos muito pequeninos, só olhamos. Eu costumo dizer aos meus alunos, os de informática, que já percebi porque é que eles falham. Eles têm um movimento basculante. Olham para o umbigo e olham para o monitor. Há uma atração mental. Eles não olham para o lado, não falam, não pensam. E esse é um dos problemas da nossa sociedade. Nós estamos aqui num debate de educação 4.0. E estamos tendencialmente a falar para o empreendedorismo e para a formação. Mas há uma palavra que se chama educar. A educação não é formação, é muito mais que isso. E, infelizmente, eu sei isso por razões familiares, como, por exemplo, a minha filha é professora de secundário. Os pais não educam. Os pais despejam os filhos nas escolas. E isto, a sociedade está cada vez a funcionar em modo autónomo, automático. Nós, os humanos, estamos quase para sermos uns veículos autónomos. Há um dos grandes problemas da nossa sociedade é a sociabilização. Há um amigo meu, infelizmente já falecido, muito conhecido neste país, o Diogo Vasconcelos, que andava numa obra fantástica. Ele estava convencido, vejam lá, um bocado utópico, mas é um tipo sensacional, e era ouvido. Ele tinha começado a conseguir, como deve saber, o princípio da pacificação do Médio Oriente, de uma barreira do outro, com as redes sociais. A sociabilização são coisas importantes. Nós temos que saber comunicar, olharmos uns para os outros e falarmos os sociólogos com os engenheiros, com os arquitetos, com os designers. Eu consegui ter essa experiência em 2 ou 3 unidades curriculares do curso de Engenharia Informática. Neste momento, uma das cadeiras que nós temos envolve 5 cursos diferentes, incluindo Design de Comunicação das Belas Artes. Nós já tivemos pessoas de Economia, das Letras, de Medicina, infelizmente não tivemos, mas tivemos projetos de cooperação. Portanto, a inovação faz-se com pessoas de diferentes planetas, como eu costumo dizer. Eu julgo que a multidisciplinaridade, estas novas profissões, temos que ir aprendendo. Já agora ali para o nosso amigo de Lisboa, do Ministério, dizer o seguinte. Sim. É um pouquinho mais a norte. Eu estava a dizer o seguinte: quando nós criamos o curso de Engenharia Informática, foi pensado em 92, foi proposto em 93, arrancou em 94, nós tínhamos um plano de estudos, mas não apresentámos. Eu era o cabecilha, o atual diretor era o número 2. Ele foi um mentor comigo e fizemos uma exposição ao diretor da Faculdade de Engenharia, na altura o Marcos Santos, ainda era diretor, e a dizer: temos aqui uma proposta de plano de estudos, mas estamos a pensar, acho que é tempo da Universidade de Porto ter um curso de Engenharia Informática, mas os autores estão disponíveis para pensar, mas sujeito a algumas condições. Uma delas foi, durante os 5 anos de início do curso, não há alterações curriculares de fundo. Vai haver umas jornadas no fim que vão avaliar, e assim foi. O curso arrancou em 94, em 99, num fim de semana, estávamos todos em Vairão a avaliar os 5 anos do curso. O Ministério, com boas intenções certamente,
não avalia, muitas vezes, o impacto de alterações curriculares que introduz. Porque, a nível de secundário, é quase uma geração toda que tem que ser avaliada para ver os efeitos do impacto. É ver esta alteração curricular, por acaso afeta a minha filha, que é, agora vai voltar a contar a educação física. Deixou de contar, e agora volta a contar para o acesso ao ensino superior. Erradamente, quanto a mim, não é para a minha filha estar em topa. Já falei do conflito de interesse, mas é um facto. E isto para dizer que eu lancei aqui no curso de Engenharia Informática a área da qualidade e tivemos ligação e ainda temos, felizmente, ao número 1 mundial, que é o Software Engineering Institute dos Estados Unidos, na área da qualidade de software e, de facto, a minha rota no curso sempre foi, ainda o curso estava lançado, já eu dizia numa entrevista para o Boletim da FEUP, que este curso vai ser diferente. O primeiro diretor foi o professor Marcos Santos. Eu fui o segundo. Depois outros seguiram, o Augusto Sousa e agora o Pascoal Faria. A questão é esta. Eu costumo dizer, o curso é um projeto. Há um antes, o durante e o depois. Eu antes não conseguia controlar. Nós agora já temos alguma ligação às escolas. O durante foi onde apostamos fortemente. Depois fizemos a ligação às empresas, aliás, uma das primeiras empresas com quem falamos foi com a Sonai, mudou o continente na altura, a primeira instância, depois outras surgiram. E fizemos uma avaliação muito... Portanto, nós sabemos, analisamos os dados, temos interação, aproveitamos a ligação às empresas e temos uma monitorização, eu chamo-lhe a gestão de proximidade. E, portanto, eu acho que não tenho soluções mágicas, mas tenho a ideia que temos que juntar gente com pensamentos distintos e consegui-los pôr a comunicar, falar entre eles. José Pedro, muitas vezes em Portugal, não só, nós entregamos a educação à escola. Nós, a sociedade, mesmo as famílias, entregaram a educação à escola. Os alunos, muitas vezes, também entregam a sua própria educação nas mãos apenas e só dos professores, ou seja, seguem o que estão feitos e às vezes são até bastante conservadores e resistentes às mudanças. Se continua assim, notas entre os teus colegas que eles vão para lá da escola na sua formação? Têm essas preocupações, nomeadamente estas que o professor falava há pouco? Sim, cada vez mais nós temos essa tendência para, como referi na primeira intervenção, nós temos noção, em engenharia, que é com lido mais frequentemente, temos essa noção que as empresas vão pretender pessoas qualificadas, não só pelo curso que têm, mas sim pelas capacidades que vão ter para acrescentar valor a essas empresas. E, nesse sentido, nós, futuros engenheiros, temos essa capacidade para perceber que não será só o que nós aprendemos dentro da sala de aula que nos vai ser benéfico num futuro próximo. E aí, continuo a dizer, claro que temos um grande caminho a percorrer, as próprias instituições do ensino superior têm que fazer essas pontes com as associações de estudantes, com os próprios estudantes, para incentivar essas competências, essas qualidades que nós tanto estamos aqui a dizer, que não revemos o suficiente nos nossos estudantes hoje em dia, mas que temos que fazer esse percurso. Em relação à mudança, eu confio poucas vezes nas pessoas que levantam bandeiras e temos que mudar, temos que alterar isto tudo. Eu confio pouco nisso. Eu confio mais nas pessoas que querem evoluir. Porque quando queremos mudar, às vezes nem sempre é para melhor. Mudar significa só mudar de alguma coisa. Evoluir, nós temos um upgrade, temos algo melhor. Por isso, tenta evoluir e não simplesmente mudar. Essa é uma opinião muito própria que tenho. Agora, eu acredito que para esta evolução, os estudantes têm que ser, efetivamente, um mecanismo também de serem ouvidos, serem escutados pela tutela, pelos mecanismos de governação, para que exista essa evolução. Eu trouxe aqui 2 indicadores da nossa Universidade do Porto,
que diz que os números de estudantes que participam em ações de formação de competências transversais, em 2016, foi considerado cerca de 400 alunos, estudantes, a frequentar estas formações. Isto é muito pouco numa universidade que tem mais de 35 mil estudantes, é muito pouco. E depois nós queremos que realmente haja essas qualidades nos nossos engenheiros formados, nos nossos diplomados, mas não existe esse incentivo. Outro dos indicadores lá está, a atividade desportiva sistemática. Temos cerca de 2.500 estudantes a ter uma atividade desportiva, dos mais de 35 mil estudantes que nós temos na Universidade do Porto. Isto é muito pouco. Nós temos um caminho muito largo a percorrer. Agora, como é que nós podemos percorrer? É como já aqui foi dito, é sentar várias pessoas com várias ideias, debatê-las e formar uma educação, um ensino superior melhor e direcionado não só pela formação científica, que muito bem damos, mas também essa componente cívica, essa componente de saber uma boa comunicação, uma boa apresentação de propostas a empresas. Eu acredito que seja por aí. Agora, nós não podemos, e isto agora refere a algumas preocupações que tenho acerca do ensino superior, nós não podemos ter as entidades responsáveis pelo ensino superior apenas olhar para indicadores ou para estatísticas. A mim preocupa-me muito, que há bem pouco tempo foi lançado para a agenda, o acabar com os mestrados integrados, os doutoramentos que vão ser selecionados nos politécnicos. Isto vai reformular totalmente o nosso ensino. E será esse o passo que nós queremos dar? Será que esse passo não está a ser apenas dado para olharmos para a estatística, como o professor disse, de pegar numa impressora e termos números? Isso são preocupações que eu acho que todos os estudantes deviam ter e ter uma posição, favoravelmente ou desfavoravelmente, mas ter uma posição quanto a essas medidas, porque isto, lá está, isto é desvirtuar tudo que está escrito no RGES. E aí é uma preocupação que eu tenho como estudante e que certamente muitos outros me acompanham. Agora, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. No ensino superior, nós já vimos, por exemplo, em 2015, a Universidade do Porto a lançar o primeiro MOOC, ou MOOC, como queiram dizer, que é um curso totalmente online, direcionado, até se não me engano, para professores do ensino secundário, mas totalmente online. E talvez será este o futuro. Nós, se calhar, não precisaremos de estar numa sala de estudo, numa sala de aula, para assistir a uma aula, para aprender alguma matéria. Se calhar nós até poderíamos estar em Portugal e ser credenciados pelo MIT, por exemplo, a álgebra. Eu acredito que esse futuro ou esta possibilidade seja o futuro. Por exemplo, outra das questões que eu, há uns anos atrás, enquanto presidente da FEUP, sentia muito bloqueio pelos professores aqui da FEUP, que eram as videoaulas. Eu ateimava que os professores, pelo menos nas matemáticas exatas, na álgebra, na matemática discreta, na análise matemática, poderiam perfeitamente fazer uma abordagem de 10, 15 minutos sobre alguma matéria, sobre uma equação qualquer, sobre um teorema, porque eu ia ao YouTube, e todos vocês devem ter sentido isso, vou ao YouTube e vejo um brasileiro explicar-me aquilo. E nós não temos em Portugal isso, não temos esse passar da aula para o mundo corrente, não é? Para a sala de estudo, não da aula, para a sala de estudo. Acredito que também está a ser dado esses passos nesse sentido. Ainda há bem pouco tempo tivemos um prémio dado a um professor aqui da FEUP, do consultório de matemática, nesse sentido, das videoaulas, e agrada-me isso. E também assisto a um fenómeno que defendo desde que entrei nesta faculdade, é que os exames finais não deveriam existir. Informática não é um caso tão mau, porque tem muitos trabalhos práticos, até não está muito mal cotado nessa perspectiva, mas eu não acredito que, se nós queremos que um engenheiro seja, do dia a dia, tenha essas capacidades de transversais e de trabalho,
E depois a única avaliação que nós temos é, naquela hora e meia, 2 horas, espetar-lhe um papel mais e ele que faça lá o código. Não faz sentido, isto não faz sentido. Nós deveríamos ter realmente um ensino que seja com uma avaliação distribuída e que o estudante vá compactando a matéria, vá aprendendo aos poucos e assim aprender efetivamente. Não só chegar àquela hora e meia, 2 horas, espetar lá a matéria e depois esquecer-se. E nisso temos vindo a fazer algum progresso, principalmente na Faculdade de Engenharia, que é onde tem mais contacto, mas também em toda a Universidade. Pois, era isto, penso que seja a minha última intervenção, querendo só concluir que penso que se nós queremos evolução, os estudantes têm que ter uma opinião acerca do que fazem. Isto é essencial. Se os estudantes, que são a massa fresca da nossa sociedade, se são eles que trazem frescura ao pensamento da nossa sociedade, também tem que ser eles a ter uma ideia assertiva e efetiva destas problemáticas. Não escondam a cara, envolvam-se nas associações, tenham envolvimento político, e este envolvimento político não quer dizer juventudes partidárias, não quer dizer partidos, mas envolvam-se politicamente nestas matérias que é tão essencial e que nós sentimos tanta falta, que os estudantes não o querem saber. Mostrem às pessoas mais velhas que nós estamos cá e temos uma palavra a dizer. João Carlos Sousa, continua a haver um enorme desequilíbrio de género dentro, por exemplo, das faculdades, nomeadamente das faculdades de Engenharia. O que é que está a ser feito para tentar equilibrar isso? E se é interessante fazê-lo? Ou seja, se tem algum interesse essa preocupação? Pois, essa questão é uma questão que atormenta os países ocidentais, todos, nomeadamente os países da Comissão da União Europeia, que nitidamente, por exemplo, no caso das tecnologias de informação, isso é, no caso da informática, é um caso exemplar pela negativa, de haver um pendor nitidamente de género relativamente às escolhas. Portanto, sob esse ponto de vista, Portugal, estatisticamente, é muito semelhante a todos os outros países. Portanto, vocês provavelmente têm até ou irmãos mais novos, ou primos, ou o que quer que seja. Cerca de 1/3 dos meninos e meninas do 3º e 4º ano de escolaridade em Portugal já têm acesso a aulas de código. Portanto, na oferta própria das escolas ou nas AECs, a maior parte dos casos, 2/3 é na oferta própria, portanto isto formalmente é dentro do currículo, que emocionalmente é muito importante, e é escolhido pelos diretores, portanto pelas comunidades educativas. São maioritariamente lecionados por professores de informática, se bem que também haja uma percentagem significativa, cerca de 30%, de professores do primeiro ciclo, que naturalmente fizeram formação, tiveram acesso à formação. Nós fornecemos também formação à distância e fornecemos todos os anos formação a esses professores. E o que acontece, aquilo que nós observamos, é que as meninas são tão competentes quanto os meninos. As classes portanto, quando é em AECs, não estão lá as turmas todas. Portanto, só os meninos cujos pais estão interessados é que lá estão. E existe um equilíbrio relativamente à demografia da turma. Ou seja, se a turma tinha 50% de meninos e de meninas, o que acontece é que as turmas da informática também são de 50 por 50. O que acontece, no entanto, é que depois, quando chega à adolescência, portanto, quando atingem a puberdade, as meninas tendem a não ver determinadas áreas disciplinares como sendo femininas ou sexys ou o que quer que seja. E este é um problema europeu. Portanto, isso acontece em todos os países europeus, acontece praticamente em todas as áreas das ciências, com mais peso nos casos, com menos peso nos outros. No caso da informática é uma daquelas que tem mais peso de desequilíbrio.
O que é que nós fazemos? Bom, existem alguns programas, nomeadamente aqui no Porto, com a SONAI, a DGE, a SONAI e a Câmara do Porto. Existe uma iniciativa de STEM Alliance, de Aliança STEM, STEM de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, que promove a informação que pode ajudar a desconstruir esse estado de coisas. No entanto, isso não chega. Ainda há pouco estivemos a conversar ali sobre esta questão e tem que haver uma reorganização na forma, um reempacotamento, se quisermos, na forma como os assuntos são apresentados. Mas, mais uma vez, isso vai acabar por mexer no currículo, não é? Naquilo que tem a ver com o currículo é muito complicado, porque nós somos obrigados a manter, e ainda bem, a manter o mesmo currículo por um período de tempo alargado, no mínimo 10 anos, e, portanto, não será de esperar que haja uma reforma curricular em breve. Mas podemos trabalhar as metodologias. E agora sim a resposta à pergunta que me fez da outra vez. O Wincode, em que é que o Wincode está a contribuir? Está a contribuir na formação de professores. Portanto, é um modelo bastante complexo, que eu poupo-vos aos detalhes, mas estão segmentados em quatro tipos de público-alvo. No entanto, o Wincode vai desempenhar um papel e nós vamos formar, no limite, 120 mil professores a saírem da sua zona de conforto. Reparem que isto é muito grave. Esses professores quando entraram para a profissão, entraram para uma profissão que é diferente daquela que nós agora lhes estamos a pedir, eu sou professor, lhes estamos a pedir para exercerem. Portanto, isto é um processo de mudança que tem que ser muito bem gerido. Nós temos 5 mil escolas, estabelecimentos de ensino que estão agrupados em 811 agrupamentos. Cada um desses 811 agrupamentos é uma média empresa. Portanto, é uma empresa com qualquer coisa como 300, 400 funcionários, que movimenta, vai fazer as contas, multiplicar por, suponhamos, 1.000 euros e temos quanto é que aquilo movimenta e depois mais a alimentação dos alunos e tudo mais, as instalações, a energia e tudo mais. Portanto, é uma empresa que movimenta centenas de milhares de euros, milhões de euros por ano. E o que acontece é que em cada uma tem uma cultura própria que vai ter que mudar. E nós estamos exatamente com um esforço muito grande de formação a nível das lideranças, muitas sessões de informação. Portanto, os senhores secretários, a senhora secretária de Estado e o senhor secretário de Estado, o senhor ministro, os senhores diretores-gerais andam permanentemente a correr o país em reuniões, com diretores, com professores e também, na sequência daquilo que o José Pedro referiu ainda há pouco, há um ano e pouco foi feita uma coisa muito interessante, que foi a voz dos alunos, em que o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado estiveram, e técnicos, nós na DGE desempenhamos papel técnico, estivemos um dia inteiro a trabalhar com meninos desde o primeiro ciclo até ao 12º ano. E eles foram questionados sobre o que é que eles viam, como é que eles viam a escola e o que é que eles achavam que podia ser melhorado e que alternativas é que eles propunham. E o que é interessante é que eu estou surpreendido, não tenho acompanhado ultimamente o ensino superior, mas exatamente aquilo que o José Pedro referiu ainda há pouco, foi aquilo que quer os meninos do primeiro ciclo, os do segundo, os do terceiro e os do ensino secundário também indicaram. Portanto, as questões da avaliação e da desadequação da avaliação, o excesso de ênfase na dimensão cognitiva, portanto, as paredes que separam a vida lá fora e o dentro da escola, que são duas realidades que muitas vezes são difíceis de mapear, e a falta o excesso da centralidade do papel do professor.
É expectável que uma criança que tenha 10, 11 anos, 7 anos ou o que quer que seja, se for ter 6 ou 7 horas de aulas num dia, ela esteja 6 ou 7 horas, menos, para aí 20 minutos, calada, a ouvir aquilo que o professor diz. Isto, para além de ser fisicamente impossível para um jovem desta idade, não é? Até mesmo, eu fazia muita formação de professores, as piores turmas são os professores, não há quem os cale. E o que acontece é que é virtualmente impossível que isto aconteça. Como é que é possível pegar num miúdo ou numa miúda de 9 anos e mantê-lo calado ou ouvir um indivíduo que, na maior parte dos casos, tem idade, é mais velho que os avós deles? Portanto, é extremamente... Eles sentem isso, mas nunca ninguém lhes tinha perguntado. Eu sou professor há 33 anos e achei esta iniciativa extremamente louvável. E depois, aquilo que muito me agrada é ver como há uma relação de causa e efeito entre a produção legislativa e esta informação que foi recolhida. E isso, para mim, como professor, não sei se vai haver reformas, não sei se vou chegar à reforma, ainda me faltam 8 anitos, mas de qualquer forma, se um dia eu chegar à reforma, eu gostaria muito que estas mudanças chegassem a bom termo, porque eu assim ficava com aquela sensação, olha, deixa ficar alguma mais-valia, deixa ficar o sistema um bocadinho melhor do que aquilo que eu encontrei em novembro de 81, quando comecei a dar aulas. Carlos Alberto Silva, a educação poderia parecer que é um negócio em extinção porque há cada vez menos pessoas para ensinar, mas na realidade não, porque cada pessoa vai passar agora pela máquina várias vezes. E o que é que a tecnologia tem para oferecer, e visto que é um bom negócio, será também um bom investimento, tem para oferecer no setor da educação, mais do que quadros interativos ou vídeos de YouTube? É uma pergunta que vou ter dificuldade em explicar, porque não sou especialista nas tecnologias para a educação, mas gostava de comentar o seguinte. Estes temas da educação, da formação, obviamente que a educação é uma necessidade universal, digamos, e é uma necessidade em contínuo, assim como a formação. Portanto, nós, mesmo depois de sairmos da universidade e depois do último exame, eu não queria estragar aqui a ilusão a ninguém, mas não há esta ilusão de é o meu último exame. Não vai ser o último exame. A formação vai ter que ser em contínuo. Há 3 anos falava-se de Big Data, há 2 de Artificial Intelligence, agora Blockchain, para o ano não sei o que é que se vai falar, mas isto é um mundo acelerado, é um mundo em que a nossa formação base, e há bocado o professor Vidal comentava isto, eu gostava de dizer que quem faz um curso aqui de engenharia depois aprende tudo, porque isto é realmente, não há facilitismos, é difícil, é exigente e é assim que tem que ser. Mas, em contínuo, as pessoas têm que procurar essa formação. Nós nas empresas, e nós em particular fazemos, mas outras empresas o fazem, procuramos todos os anos adequar um plano de formação a cada colaborador. E passa por as soft skills, passa por formação técnica, passa por ginásios, passa por um conjunto de benefícios que também temos que acrescentar na proposta de valor, mas no interesse da criação de valor da própria empresa, porque no fim do dia, isto que estamos todos aqui a dizer, acreditamos nisto e é mesmo assim, é um facto que as pessoas têm que ter mundividência, têm que ter sensibilidade às várias vertentes do saber, têm que praticar desporto, têm que estar saudáveis, o mundo é acelerado, há muito stress, todas essas coisas. Em que é que a tecnologia ajuda a educação e a formação? Eu há bocado disse que a tecnologia é pervasiva, portanto entra por todo lado. E a educação, realmente, aqui a imagem que há bocado foi aqui dita de um professor que chegasse agora, passados os 200 anos, se fosse dar uma disciplina fundamental, matemática, etc., estava perfeitamente confortável para o fazer. E realmente algo está mal. Algo está mal porque hoje o nível de... Para já, as crianças sabem muito mais hoje do que sabiam há 20 anos e têm meios
tem na mão um computador super potente e com acesso a tudo, ao mundo. E, portanto, é com esta realidade que temos de lidar para depois adequar o ensino e a formação e a educação. Hoje já está a acontecer a tecnologia a condicionar, a influenciar, a determinar a forma como as pessoas se formam. Toda a gente hoje tem um telemóvel na mão que usa vai ao YouTube e aprende o que quiser. E vai fazendo na medida dos seus próprios interesses. Agora, a nossa máquina de produção ainda não está nessa dimensão. Ainda não está. Ainda tem que dar esse passo. E tem que o dar. É inevitável que o faça. E vai dar. Filipe, a questão da exclusão. Muita gente vai ficar de fora de todos estes processos de formação e reformação. As cidades vão ser também diferentes à conta disso? Eu acho que nós estamos perante um mundo que, se tem um problema para resolver, esse é um dos graves problemas que nós vamos ter para resolver. A questão da exclusão por parte de uma franja substancial da população, nós estamos perante as crianças que hoje nascem, a probabilidade é de 50% de viverem mais de 100 anos. Portanto, é isso que hoje estamos a falar no mundo de hoje. Quando nós não soubermos criar um sistema de educação que extravase o sistema habitual que nós temos e que não se ocupe de não pôr à margem estas franjas de população que vão surgir, nós vamos ter problemas gravíssimos para resolver. Aliás, se há a sociedade que percebe bem isso e que até já lançou desde 2016, penso eu, um programa especial para essa questão, que lhe chama um bocadinho à frente Sociedade 5.0, é o Japão. E aconselho-vos, quem tiver curiosidade pelo tema, a ler o que é isto da Sociedade 5.0, porque é precisamente o ponto que eles chegam, ou seja, eles olham para uma sociedade que se está a transformar, para as cidades que se estão a transformar. Nós próprios, em termos de mobilidade nas cidades, cada vez mais teremos que ter conhecimentos digitais para, se quisermos ir apanhar um metro ou apanhar um carro que nos vai passar à porta, etc. Portanto, e que lhes vai abrir novas potencialidades. Também a tecnologia, de facto, vem, quando entramos então na condução autónoma, vem abrir potencialidades enormes, quer para a população mais idosa, quer para a população mais juvenil, que vai passar a estar com outros índices de mobilidade que nunca teve sujeito a isso. Agora, todo o mundo vai girar em torno de questões tecnológicas e digitais que hoje já são fator de exclusão para uma grande parte. Imaginem daqui, e não é preciso imaginar daqui a muito tempo, ou seja, daqui a 5, 10 anos já estamos a falar de muito tempo na velocidade com que as coisas se movem. Eu acho que é absolutamente crítico que, quando trabalhamos temas de educação 4.0, que nos habituemos a ver a educação não cingida entre os 5 ou se calhar um bocadinho antes até aos 20 e qualquer coisa, mas concordo, é toda a vida, quer dizer, não há outra forma de abordarmos estes temas. Eu lido com isso, todos nós lidamos com isso todo o tempo, mesmo em nossa casa, não é? Com as pessoas mais velhas da nossa família, ao apercebermos que nós já lidamos com o sistema financeiro, só para termos aqui uma ideia, porque toda a gente lida com dinheiro, não é? Hoje, o sistema financeiro para os meus pais já é algo que eu tenho que os incutir a praticarem, porque senão em 5, 10 anos nunca mais saberão perceber como é que pagam coisas e como é que compram produtos, não é? Estamos a falar de tão simplesmente coisas tão graves quanto isto. E eu devo dizer que essa é uma perspectiva que eu acho que nós não estamos a abordar ainda, mesmo a nível europeu ainda não há uma política concreta. O único país que eu vejo, de facto, mas porque, quer dizer, o Japão é, digamos, a sociedade que mais materializa esta questão do envelhecimento e, portanto, eles têm um problema já no dia-a-dia. Mas eu sou muito positivo, sou uma pessoa que vê sempre o lado positivo das coisas e, portanto, acredito que toda esta tecnologia vem, de facto, até criar fatores de maior inclusão e menor exclusão, mas temos um trabalho grande a fazer nesse sentido. E aí compete também ao poder público, e aí as cidades têm, de facto, um papel a fazer,
de ajudarem a que tenhamos uma sociedade cada vez mais inclusiva e mais participativa nesse sentido. Nós já estamos a terminar, mas antes disso, professor Raul Vidal, professores vão ser precisos no futuro, com tanta inteligência artificial, com tanto vídeo de YouTube e o que aí mais vier? Esta é a minha última intervenção. É. Não vou gastar muito tempo. Eu acho que já há bocadinho falei em relação, estava a pensar nos professores de secundário. Eu acho que os professores do ensino superior vão ser necessários, mas acho que o papel do professor, pelo menos no ensino superior e no ensino secundário, à medida que o aluno vai evoluindo, tem que ser mais vezes, aliás, como eu já me colocava com os meus alunos de 4º e 5º ano, mais o de mentor e facilitador. Eu vejo os alunos do 1º ano, 2º ano da faculdade a terem algum acompanhamento e depois, agora é que vou contradizer o que disse há bocadinho, quanto mais autónomos forem, em termos mais maduros, nós temos que os ajudar a crescer. O crescimento já deve vir do secundário. E, portanto, o que eu digo é que o papel do professor vai ser diferente. Nós já dizemos que a aprendizagem deve ser centrada no estudante, mas depois, na prática, não é isso que está a acontecer em certos casos. Os alunos têm, felizmente, aqui na Faculdade de Engenharia, em maioria dos casos, para não dizer quase 100%, essa autonomia tem-se vindo a registrar. Em alguns cursos mais que noutros, mas tem vindo a ser melhorado e nós temos dado oportunidade, dos casos que eu conheço melhor, de os alunos se desenvolverem. Como já foi referido aqui, eu também sou defensor que em curso de engenharia, se calhar nos outros também, o papel do exame final deve ser reduzido à expressão mais simples e o aluno deve ser avaliado por outros componentes associados às unidades curriculares. E isso também os ajuda a criar autonomia. Aliás, eu estive aqui há uns anos, já há muito tempo, num debate em Aveiro, promovido pelo Conselho de Reitores e pela OCDE, em que eu calhei num grupo em que tinha uma finlandesa, curiosamente, não me respondeu na altura em que eu fiz a pergunta. Foi quase o pretexto para o lançamento da engenharia informática, porque nós queríamos um curso diferente, que é de que forma é que os métodos de avaliação prejudicam a aprendizagem. E isso já foi experimentado em muitos sítios. E eu queria uma coisa que há bocado me esqueci de dizer: o ensino, isto não é uma teoria. Isto é muito empírico e acho que o Ministério às vezes condiciona, nós no nosso ensino superior, deviam ser permitidas as experiências e comparar as experiências, porque não há um modo único de ensinar a mesma coisa. Eu no outro dia estava a propor ao meu amigo Tribolé do Instituto Técnico e ao Orlindo, que é o diretor, assim como propus a alguns colegas da Universidade de Minho, onde já fui professor também, de fazermos um encontro das escolas de engenharia, nomeadamente na área da informática, a trocar experiências. Eles já vieram cá buscar ideias, fizeram diferente, e isto acho que todos temos a aprender uns com os outros. Portanto, eu acho que os professores têm que fazer upgrade e atualizações. Como esta é a minha última intervenção, portanto, para além dos cumprimentos, agradecimentos e das coisas todas, eu queria deixar aqui uma mensagem aos estudantes. Isto, meus amigos, isto eu procurei me colocar na posição de quem anda há muito tempo nisto, não quis dar nenhuma epístola ou nenhuma coisa aqui, pensei em coisas que vos são úteis. Há muitos de vocês, se calhar os que não estão aqui, se calhar o recado é para os que saíram, são duros de ouvido. Nós fazemos anos de coisas de cursos de aprendizagem, como é que se fazem apresentações, como se fala em público, somos muito duros de ouvido.
não gostamos de ouvir ou então não nos interessam certas coisas. Ouçam sempre, estejam atentos ao que se diga. Por outro lado, vocês não se considerem incompetentes. É preciso força de vontade. E quando tiverem dificuldades, não tenham vergonha de dizer que não conseguem perceber. Peçam ajuda aos colegas. Isso é uma prática que nós induzimos aqui na engenharia informática e noutros cursos de engenharia. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Há uma altura que vocês fazem um clique. O Zé Pedro já falou aqui. Eu digo, vão para as tunas, vão para as orquestras, vão para os... participem nas associações, há núcleos estudantis. Divirtam-se. Agora, outras coisas importantes. Isto é mesmo a sério. Eu disse aqui na última aula que dei em junho, na minha jubilação, uma coisa dedicada aos meus ex-alunos. Já são muitos anos. Em eletrotecnia e em informática. Eletrotecnia em Coimbra. Eu sou dos fundadores da engenharia em Coimbra antes do 25 de Abril. Depois na Universidade de Minas, na informática. E aqui na Faculdade de Engenharia em Eletrotecnia e Informática. Façam, não há um caminho único, façam, escolham aquilo que vos dá gozo fazer, mas façam qualquer coisa de útil. E o que fizerem, esforcem-se, danem-se todos, façam o melhor possível. Vocês são capazes, vocês não subsistem, vocês são capazes. Há alunos que tiveram dificuldades, há bocado recebi aqui uma mensagem de um aluno que neste momento está no topo e que teve grandes dificuldades. Mandou uma mensagem que me cativou. O professor deu umas palavras certas no momento que eu estava mais aflito. Andou aí perdido, veio a família e neste momento está no topo. Grandes dificuldades. Familiar de um professor aqui de uma faculdade próxima e que mandou há bocado por causa do título que eu recebi recentemente. Isto são provas, portanto, estou a falar de quem já fez coisas, já tem provas provadas de que as coisas resultam. Portanto, isto é um apelo para vocês todos. Para bem de vocês todos, vocês são capazes. Agora, são bons para a pintura, são outros bons para a gestão. Não há caminhos únicos. Eu espero que alguns de vocês, pela seriedade, vão para políticos. O I3ES, que é a maior organização profissional do mundo, onde eu já fui presidente da secção portuguesa e vice-presidente da região 8, faz lobby, por exemplo, no Senado americano, em França, para ter engenheiros e eletrotécnicos no Senado. E conseguem. Eles vão lá e representam as associações e são as que fazem a diferença. Portanto, vocês não se subestimem. Vocês, às vezes, têm medo de não ser capazes. Não tenham medo de falhar. Eu fiz muita coisa na minha vida. Fiz algumas coisas boas. Eu fiz muitas asneiras. E há uma coisa que estão aqui alguns alunos meus que ouviram dizer isto N vezes. E agora estão a pensar, lá vem um chato outra vez com o mesmo discurso. Vocês só aprendem quando fazem asneiras. Se fizerem tudo bem, ficam inchados, olham para o espelho e dizem, pá, eu sou o melhor do mundo e arredores. E não sabem nada. Porque se aprendem quando se erra. Divirtam-se, felicidades, muito obrigado. Aí está. É a melhor resposta possível sobre se vamos precisar ou não de professores no futuro. Claramente sim, pelo menos destes. Professor Filipe Araújo, José Pedro, João Carlos Sousa e Carlos Alberto Silva, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.
Música